Olá, meus amigos. Cá estamos de volta com o projeto Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, do Grupo Espírita de Valdo Franco. Esse projeto tem por objetivo trazer algumas lições das obras Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso e Ceifa de Luz, para que seja abordado e comentado em torno de 10 minutos. É uma grande alegria podermos estarmos de volta com esse projeto. E para hoje nos caiu o capítulo número 40 da obra Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. E justamente é de um apontamento de Lucas, do Novo Testamento, no capítulo 8, versículo 25, em que traz uma pergunta que Jesus fez aos discípulos e disse-lhes: onde está a vossa fé? Mas o que levou a Jesus a fazer esta pergunta aos discípulos? Ela é justamente após o mestre acalmar a tempestade no mar de Genezaré ou no mar da Galileia, e que depois de acalmada a tempestade ele pergunta aos discípulos: e a fé? Onde está a vossa fé? Nós temos em torno desse episódio Mateus, que coloca que o dia tinha sido muito cansativo e que haviam trazido muitos enfermos e Jesus os curou dos males físicos e espirituais. E a multidão continuava a envolvê-lo. Marcos não menciona os enfermos, mas informa que ele falara longamente por parábolas, como era do seu hábito. Lucas também fala sobre as parábolas, mas não coloca a tempestade na mesma sequência que os outros dois companheiros. Todos, porém, falam com grande precisão da cena dramática no mar. É certo, à vista dos relatos, que Jesus pediu que o transportassem a outra margem. São unânimes os narradores em afirmar que o mestre logo adormeceu e, enquanto ele dormia, armou-se uma tempestade súbita e violenta, por assim dizer. Mateus diz que era tão grande o temporal que as ondas chegavam a cobrir a barca. Marcos faz a referência de que era uma forte borrasca, enquanto Lucas confirma que estava adentrando água no barco pelas águas revoltas. O chamado Mar da Galileia é, na verdade, um lago, através do qual flui o Rio Jordão. Fica entre o atual Estado de Israel, de um lado, a Síria de outro e uma ponta da Jordânia ao sul. Depois de atravessar o lago, o Jordão segue para o sul na direção do Mar Morto, onde termina o seu curso. Nos tempos de Jesus, o Antigo Testamento era conhecido por Mar de Chinnerot, e tanto nos livros dos Macabeus como nas obras de Flávio Josefo é chamado de Genezar. E nos evangelhos o nome preferido é Mar da Galileia, mas Lucas o chama de Lago de Genezaré e João menciona ele por 2 vezes como Mar das Tiberíades. Um pouco ao norte, nós vamos encontrar Cafarnaum, mais abaixo Magdala e depois Tiberíades. Do outro lado, Betsaida e Gadara, com a Decápolis ao sul. Mas como pode uma tempestade desse jaez se formar num lago ou num mar, como era conhecido? Bom, a Enciclopédia Britânica informa que ele está profundamente embutido no meio das elevações e, consequentemente, sujeito a súbitas ventanias e violentas tempestades, que foi o que aconteceu. É certo que, ao iniciar a viagem,
para a outra margem, o tempo estava bom, senão eles não teriam embarcado, né? Não teriam ido. E Jesus logo adormeceu, e ali no fragor da tempestade, os discípulos cogitavam entre si: será que ele não se importa que nós perecemos? Será que ele não vê o ruído, o balanço do barco? Será que ele não se importa com nós? E Emmanuel, comentando, diz assim: ó, a tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os, Jesus, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica, com muita clareza, a necessidade da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo de trabalho e descanso, continua Emmanuel, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercita otimismo quando todas as situações estão bem. É difícil também demonstrar amizade sincera nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplacar e aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre. E é infinita a misericórdia de Deus. Mas vencida a dificuldade, aguardem a indagação, a pergunta, no ânimo, no átimo da consciência. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E nos tempos atuais, novas borrascas de toda ordem se armam sobre o mundo, e não mais sobre o manso mar da Galileia. Muitos, perante essas circunstâncias adversas, temem pelos seus destinos e bradam pelo Cristo, desesperados e aflitos, talvez achando que ele tenha dormido ou os esquecido. Outros aproveitam a confusão da tormenta para implantar o reinado da treva, da prepotência, do furto, do roubo. Alguns desses, num processo de autoilusão, em algumas situações até expoliando ou retirando valores daqueles mais necessitados, se dizem trabalhadores do Cristo. E depois reabrirão seus evangelhos e voltarão com a palavra do Senhor. Como? Que eles diriam, mestre, se isso acontecesse? Pois bem, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. Nós estamos novamente em pleno mar da Galileia, guardadas as devidas proporções. A tormenta agita o barco, que as ondas invadem e ameaçam tragar. O céu está fechado, está chuvoso, pesado e opressivo. A desesperança talvez tenha se instalado no coração de muitos, a indiferença em outros, a loucura em outros tantos e a ignorância em multidões inteiras. E o Cristo parece mais uma vez dormir. Parece? Ou será que nós é que dormimos, falecendo muitas vezes a nossa fé? Estejamos em paz, queridos amigos. Ainda que a tormenta se avolume, ainda que dificuldades nos cheguem através das necessidades da nova era, porque chegam os tempos prenunciados da mudança do patamar do nosso mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mantenhamos aceso o lume da nossa fé.
confiamos, até porque não há tempestade que perdure, não há noite que, por mais fria, por mais escura que se apresente, e não se entregue, depois de algum tempo, ao sol, aos benefícios dos primeiros raios de sol. Então estejamos certos que o Cristo não dorme, nem nos abandonou. Sua mensagem, renovada pelo Espiritismo, está conosco, integral, restabelecida, explicada além do que ele nos confiou naquela época. Então tenhamos a certeza de que novos dias sobrevirão e fortalecemos-nos no lume da nossa fé, da nossa prece, que nos dá coragem, não nos tira os pedroços do caminho, não nos tira as dificuldades do caminho, mas nos traz a coragem do recomeço, do enfrentamento, a fé que vai se tornando cada vez mais verdadeira. Estejamos sempre com esse pensamento em nossos corações, pedindo a Deus nos ampare e nos dê esta força para recomeçarmos, para continuarmos a nossa caminhada com alegria, certos de que tudo tem o seu propósito e de que tudo vai ficar bem. Muito obrigado, queridos amigos. Fique para a nossa lição este capítulo que é belíssimo. Até uma outra oportunidade.